E bem-vindos! Hoje vamos olhar para uma coisa muito comum. Argumentos que parecem fazer todo o sentido, mas que na verdade não fazem. Vamos aprender a detectar o que se chama racionalidade simulada, uma ferramenta essencial para conseguirmos navegar neste mundo cheio de ruído e opiniões. Certeza que já aconteceu a toda a gente, não é? Ler um artigo ou talvez um post nas redes sociais e pensar, isto soa bem, parece lógico, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. Pois bem, com as ferramentas certas é possível pôr o dedo na ferida e perceber exatamente o que está a falhar. E é precisamente isso que vamos fazer agora. Ok, então para começar, vamos meter as mãos na massa. Vamos analisar um caso prático, um artigo de opinião com o título O Elevador Social. Ao desmontarmos este artigo, peça por peça, vamos ver como é que um argumento pode ser construído sobre areia. E mais importante, como é que as falhas que vamos encontrar revelam um padrão de pensamento que infelizmente é muito mais comum do que se possa imaginar. Ora bem, logo de início, o artigo tropeça numa falácia estatística bem básica. A ideia é esta: se há menos alunos colocados na universidade, isso significa que mais alunos falharam. Mas, esperem lá, isto é um salto lógico enorme. Faltam aqui muitas peças do puzzle, certo? Será que a população jovem diminuiu? Será que houve mais jovens a emigrar? Ou se calhar, simplesmente, escolheram outros caminhos profissionais? Sem ter em conta estas possibilidades todas, a conclusão não passa de pura especulação. Depois, a coisa fica ainda mais estranha. Encontramos uma contradição interna que é gritante. Por um lado, o autor apontou o dedo aos exames nacionais, dizendo que são a causa da desigualdade. Mas logo a seguir admite que os alunos de escolas mais carenciadas já têm dificuldade em ter boas notas ao longo do ano. Então, pensem bem, se o problema de base são as notas, a seleção para a universidade ia acontecer de qualquer maneira, com ou sem exames. As duas ideias simplesmente não podem viver juntas no mesmo argumento. Contradizem-se. E há mais. O artigo faz uma afirmação muito dramática. Diz que as famílias mais pobres têm de escolher entre pagar propinas e comprar carne e peixe. É uma imagem forte. Só que ignora um facto absolutamente crucial. Em Portugal, os alunos com menos recursos estão isentos de propinas e, além disso, recebem bolsas e outros apoios. Deixar de fora um pormenor destes não é um lapso pequeno. Sugere que talvez o interesse em resolver o problema não seja assim tão genuíno. E, finalmente, o golpe de misericórdia nesta desconstrução. Depois de toda esta indignação, de todos estes problemas apontados, qual é a grande solução proposta? Apostar na escola pública. É só isto. Uma frase completamente oca, sem uma única medida concreta. E este é o ponto-chave. O artigo é ótimo a queixar-se, mas na hora de propor soluções, não há nada. Zero. E isto, claro, leva-nos a uma pergunta fundamental. A pergunta é, porquê? Porquê é que alguém se daria ao trabalho de construir um argumento tão frágil, tão cheio de falhas? Se o objetivo claramente não é encontrar a verdade, nem sequer uma solução viável, então qual é o verdadeiro propósito disto tudo? É aqui que a nossa análise muda de velocidade. Deixamos de olhar para o que está errado para tentar perceber porquê é que foi escrito desta forma. A verdade é que nem todos os argumentos são feitos para encontrar a verdade. Simples assim. Muitos mesmo, servem outros fins completamente diferentes. E agora vamos lá tentar perceber qual é o verdadeiro objetivo que se esconde por trás desta fachada de raciocínio. E isto traz-nos ao conceito central de toda esta conversa, a racionalidade simulada. O que é isto? Bem, é o ato de simular, de fingir que se está a usar a razão e as provas para chegar a uma conclusão, quando, na realidade, o objetivo é outro, seja defender interesses pessoais, promover uma certa ideologia ou simplesmente melhorar a própria imagem pública. Basicamente, isto funciona ao contrário do pensamento honesto. Um raciocínio genuíno é como ser um detetive. Junta-se as provas e vê-se onde elas nos levam. Qual é a conclusão? Já o raciocínio motivado, que é o motor da racionalidade simulada, é mais como ser um advogado de defesa que já sabe que o cliente é culpado. A conclusão já está decidida à partida. O trabalho depois é só encontrar ou inventar argumentos que a justifiquem, sejam eles bons ou maus. E atenção, isto não é só uma coisa que se aplica a artigos de opinião de que não gostamos. Não, isto é um mecanismo bem documentado da nossa própria psicologia. A ciência mostra, sem margem para dúvidas, que todos nós, sem exceção, temos esta tendência para pensar assim. Olhem só para estes estudos, são mesmo reveladores. Num deles, as pessoas julgavam a tortura como sendo mais ou menos aceitável, dependendo se a vítima era dos nossos ou não. Noutro, as pessoas aceitavam argumentos com falhas lógicas óbvias só porque a conclusão final era algo em que elas já acreditavam. E num terceiro, mostravam o mesmo vídeo de um protesto a pessoas diferentes. Resultado, para uns era pacífico, para outros era intimidatório. Tudo dependia da ideologia de quem via. O nosso cérebro é uma máquina de confirmar aquilo em que já queremos acreditar. E quando este tipo de pensamento toma conta, principalmente no debate público e político, o objetivo do jogo muda por completo. Já não se trata de encontrar a verdade ou de descobrir a melhor solução para um problema. Nada disso. O objetivo passa a ser um só: ganhar o debate. E para ganhar a verdade e a ética passam a ser só ferramentas, armas para usar contra o inimigo. O mais irónico é que esta guerra ideológica é, na maior parte das vezes, completamente irracional para o bem-estar das pessoas que a travam. Ok, mas e então? Qual é o custo disto tudo? O que é que acontece a uma sociedade inteira quando o debate público e a comunicação social estão cheios desta racionalidade simulada? Esta citação que vemos aqui acerta em cheio. Basta pensar nos debates que vemos na televisão ou mesmo no Parlamento. Muitas vezes são puro espetáculo, autêntico teatro. Ninguém parece ter estudado os assuntos a fundo e o único objetivo é mesmo atacar o adversário. Ora, este tipo de debate não nos leva a lado nenhum. Pelo contrário, transforma-se num dos maiores obstáculos que podemos ter para descobrir a verdade e, claro, para resolver os problemas reais.
E para termos uma noção da escala disto, vamos olhar para alguns números. Em Portugal, os 2 jornais com mais leitores têm audiências gigantescas e, curiosamente, muito parecidas. Cerca de 2.600.000 leitores cada um. Juntos, estamos a falar de um alcance que cobre uma fatia enorme da população. A grande questão é, o que é que estes mais de 5 milhões de pessoas estão a ler? E aqui a diferença é da noite para o dia. De um lado, temos o jornalismo mais sensacionalista, focado em crime, futebol e celebridades. Do outro, o chamado jornalismo de referência, carregado de política, economia e cultura. Mas agora vem o ponto fundamental desta análise. Tanto de um lado como do outro, a esmagadora maioria das notícias é irrelevante para a vida concreta da maior parte das pessoas. E esta é a conclusão, que pode ser um pouco desconfortável. Consumir passivamente esta enchente de informação, seja ela sensacionalista ou séria, acaba por ser um uso irracional do nosso recurso mais precioso, o tempo. Porquê? Porque muito raramente essa informação nos ajuda de facto a tomar melhores decisões sobre as coisas que realmente importam. A saúde, as finanças, a família, o bem-estar. Então, qual é a saída? Ficamos por aqui, neste cenário um pouco pessimista? Não. A análise termina com uma proposta construtiva. A ideia é usar o pensamento crítico não para nos tornarmos peritos em todos os assuntos do mundo, mas sim para algo muito mais importante, para recuperarmos o foco naquilo que realmente interessa para a nossa vida. E é aqui que surge um conceito muito interessante, a divisão social do cuidado moral. A ideia é muito simples e, de certa forma, libertadora. Diz-nos que, para ser uma pessoa boa, com um impacto positivo no mundo, não é preciso ter uma opinião informada sobre a crise política no outro lado do planeta. Muitas vezes, o maior contributo moral que podemos dar é fazer bem o nosso trabalho. Ser um bom profissional, seja em que área for, fornecendo um bem ou um serviço de qualidade aos outros, já é um contributo enorme. E, sejamos honestos, isto é apenas ser realista. A maioria das pessoas trabalha em média 7 horas por dia. Depois disso, há a casa, a família, os amigos, a vida. É humanamente impossível ter o tempo e a energia necessários para analisar todos os assuntos da atualidade de forma séria, crítica e responsável. Simplesmente não dá. Portanto, o caminho mais racional parece ser outro. Primeiro, talvez, trocar o consumo passivo de informação que não nos diz nada por uma procura ativa de conhecimento que seja útil para a nossa vida. Coisas sobre a saúde, finanças pessoais, bem-estar, informação que possamos aplicar. E segundo, é importante reconhecer uma coisa. Para muita gente, seguir as notícias políticas todos os dias não é um dever cívico. É uma forma de lazer. E muitas vezes é uma forma de lazer bastante estressante e que gera ansiedade. E é com esta reflexão que terminamos. O tempo que temos é finito. A informação disponível é, hoje em dia, infinita. Num cenário destes, talvez a decisão mais racional de todas seja usar o nosso pensamento crítico não para absorver tudo, mas para escolher onde colocar a nossa atenção. A pergunta que fica no ar é precisamente essa: onde é que realmente vale a pena colocar o nosso foco?